Eu vou te fazer uma pergunta. O que faz uma história te marcar? Tipo, fazer com que ela fique com você mesmo dias, meses, anos que você já viu, leu ou assistiu. Seja os ensinamentos que a obra passou, ou as reflexões que você teve consigo por causa dela, ou mesmo os sentimentos que aquilo te fez ter, seja durante ou depois. Então pensa aí, o que em específico faz uma obra te marcar? Eu sei que, na verdade, isso pode não ser uma pergunta muito justa, porque eu mesmo me vejo com certa dificuldade em responder isso, porque eu nunca sei ao certo. Mas então eu vi uma frase: eu quero fazer uma grande história sobre dar um pequeno passo. Quem disse isso foi o One, o cara por trás da criação de One Punch Man e principalmente Mob Psycho, que é a história a qual ele estava se referindo ao dizer essa frase. E ela me marcou tanto porque me fez perceber o porquê de eu amar tão absurdamente tudo que envolve Mob Psycho. É realmente o meu anime favorito, mas não só isso, é uma das minhas obras favoritas e sempre vai ser de certa forma. Ela não só me entreteve, mas também me trouxe conforto, identificação, respostas, reflexões e ensinamentos, claro, tudo misturado com uma animação linda e estonteante, com personagens icônicos e carismáticos. Eu tô focando bastante nesse anime porque nesse vídeo eu quero falar sobre esse tipo de histórias que me marcaram por um fator em comum. Nesse vídeo do Garo Studios é mostrada uma citação do diretor de cinema Ingmar Bergman, que disse: "Eu não quero fazer uma história que pareça real, eu quero fazer histórias que sejam vivas." Depois que um amigo me mostrou isso, a gente refletiu bastante sobre esse significado, o que faz uma história ser viva de verdade, porque às vezes dá pra se confundir algo real com algo vivo, ou até mesmo achar que não há uma diferença entre essas coisas. Mas ao meu ver, muita gente busca ver ou mesmo criar algo considerado real, quando essa coisa é apenas um retrato seco ou até vazio de cenas tristes ou brutais. Mas algo vivo não precisa ser assim pra se mostrar vivo. Deixa eu tentar explicar melhor. Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, por exemplo, é um filme de fantasia contemporânea que se mostra mais vivo do que muita coisa por aí que seja considerado real. Porque é um filme sincero, sensível e vivo. Não é algo que poderia ter sido criado por uma inteligência artificial, por exemplo, ou algo do tipo. Porque é algo que foi extraído diretamente da vivência e experiências dos criadores e é fruto da pura criatividade deles. É uma obra sobre imigração, relações parentais e conjugais, amizade, amor, perdas, sobre ser melhor, sobre aproveitar a vida e muitas outras coisas que eu posso não ter absorvido, mas você ou outro alguém que assista podem. Essa é a magia da arte e de obras vivas no geral. Voltando ao que eu comecei a falar antes, Mob Psycho é uma história fruto da mente desse carinha que a gente chama só de One. Em 2016 foi adaptada para anime e recentemente a terceira temporada encerrou da melhor forma possível esse ciclo de desenvolvimento da história e do personagem. Relaxa que não vai ter spoilers aqui. Ela fala sobre a jornada do Shigeo, ou Mob, um adolescente colegial bem tímido e contido, mas que possui um bom coração, e luta para controlar os seus poderes psíquicos paranormais com medo de que eles possam voltar a machucar alguém. A cada episódio a gente vai acompanhando as aventuras que ele, o Mob, vai se metendo com os amigos, com o seu mestre, ou fantasmas e aparições. E a cada capítulo o desenvolvimento interno do Mob é mostrado, mesmo que um pouco imperceptível às vezes. É como construir uma casa, tijolo por tijolo, mas no fim a gente vai vendo o quanto esse garotinho cresceu. E para algumas pessoas o mais atrativo podem ser as lutas desse anime, e realmente eu também amo essas cenas tão bem animadas, mas à medida que eu assisto essa história de novo, mais a parte intimista e micro da série fica comigo. A jornada do Mob de crescimento pessoal, porque fica claro que assim como na vida real, algumas coisas são fáceis para outras pessoas. Coisas como sair para festas cheias de gente, falar com alguém desconhecido, falar em público, mas o jeito como o anime demonstra as dificuldades do Shigeo em às vezes fazer certas coisas e atividades consideradas tão simples para a maioria é bem identificável. E quando ele consegue dar esses pequenos passos, mas que para ele são coisas imensamente importantes, é incrível de se acompanhar. O que me leva ao meu novo mangá favorito. Sem exagero, o que eu mais estou amando ler e provavelmente o único que eu decidi com certeza começar a colecionar em casa, porque é uma história que eu vou sempre querer revisitar. Real é o filho menos conhecido do Takehiko Inoue, o mesmo autor de Slamdunk e Vagabond, e é uma das obras que eu mais senti isso, essa sensação de que é algo vivo, é uma história singela e sincera, que trata de assuntos pesados e complicados, mas ainda assim de uma maneira que é extremamente bonita e inspiradora.
Real fala sobre esses 3 protagonistas que se veem em situações que mudam as suas vidas e buscam superá-las. Geralmente você pode ler por aí que esse mangá é sobre basquete de cadeira de rodas. Eu mesmo fui ler esperando por isso. Mas é muito mais, isso eu posso afirmar. Assim como em Vagabond, por exemplo, os duelos de espadas entre samurais são apenas um detalhe na jornada de crescimento espiritual do Musashi. Em Real, o esporte é um meio de impulsionar esse desenvolvimento dos personagens e permeia a história dos 3 protagonistas. O primeiro, por exemplo, é o Nomiya, um garoto meio delinquente e inconsequente que numa noite chamou essa garota desconhecida para dar um rolê na moto dele, alguém que ele nem sabia o nome sequer, então eles sofreram um acidente. Ele se machucou e ficou se recuperando por um tempo, mas a garota, por sua vez, perdeu o movimento das pernas e, pelo visto, a própria vontade de viver em si. O Nomiya visita ela todo dia, apesar da garota nem falar nada e mal olhar para as pessoas e para ele. Mas certo dia ela se muda, e quando o Nomiya vê a forma como ela tá nesse novo lugar que os pais a levaram, ele percebe que ela tá feliz, que ela tá fazendo progresso, sorrindo e voltando a querer viver, apesar das dificuldades. E o pai da garota fala que o Nomiya só foi até lá para tentar se sentir melhor consigo mesmo, para aliviar a culpa interna que ele sente, o que se mostra um baque para ele. O Nomiya sai dali sem falar com a garota, mas decidido a ser uma pessoa melhor. E esse painel incrível imortaliza o desejo, a meta, a missão dele, ele querer ser melhor para si mesmo, inclusive querendo superar os próprios traumas, como o medo de dirigir, por exemplo, que é coisa que ele passou a ter depois do acidente. Os outros 2 personagens são os que ficam fisicamente deficientes. Um deles a gente sabe que era um corredor estilo Usain Bolt mesmo, mas que perdeu uma das pernas, e o outro perde o movimento dessa parte do corpo devido a um acontecimento no início do mangá. O que esses personagens têm em comum é a paixão em diferentes níveis pelo basquete e os desafios que são colocados em seus caminhos, que muitas vezes parecem ser pesados demais para se aguentar. Real não é um mangá que romantiza a deficiência ou usa ela para vitimizar alguém. Não, o autor escreve e desenha as condições dos personagens como o que elas realmente são, uma condição que desafia a pessoa e requer luta e vontade para ser superada. E acompanhar esses personagens nas jornadas de cada um é muito marcante, porque o Takehiko Inoue nos leva pelos pontos mais baixos da vida deles, nos fazendo desenvolver não pena, mas sim empatia pelas dores e desejos de cada um, o que faz com que as pequenas vitórias individuais ou coletivas deles sejam mais marcantes do que em qualquer outro mangá que eu já tenha lido na vida. Mesmo que elas possam ser minúsculas para os outros ao redor, fora daquela realidade, para eles, os personagens, aquilo valeu a pena, porque eles é que estão vivendo aquilo. Para quem percorreu o percurso, independente da velocidade, seja de um gavião ou de uma tartaruga, ultrapassar a linha de chegada é sempre um motivo para se comemorar. É isso que Real me mostrou, que cada passo conta, cada grão de areia que você coloca com o objetivo de construir um castelo na praia é válido e não deve ser desprezado, especialmente se um dia alguma coisa por acaso derrubar os grãos de areia que você empilhou. Isso por acaso invalida todo o progresso? Isso significa que aquilo não valeu de nada? Eu acho que não é bem assim. Eu acho que todos esses momentos são de extrema importância, se não para o macro, então para o micro. Pro algo mais dentro da gente, sabe? Por algum motivo isso também me lembra uma música do Yoon Lee do álbum Bittersweet Memories de 2023, que aborda em certos versos esse tema de nostalgia e da possibilidade ou da mera ideia de se viajar para o próprio passado e mudar as coisas, mas aí ele conclui com o raciocínio de que não se deve mudar o que aconteceu, nenhum dos momentos, sejam os bons e especialmente os ruins, porque tudo serve de alguma coisa na nossa formação, seja caráter, inteligência, vivência, enfim. Acho que eu divaguei bastante aqui, espero que tenha dado para entender algo do que quis passar, mas voltando, eu amo quando eu vejo que eu encontrei uma nova obra favorita e que me marca a cada vez que eu leio, ou que eu ouço, ou que eu assisto, sabe? E nem todas essas são necessariamente rotuladas como reais, até porque muitas podem ter elementos fantásticos ou mesmo sobrenaturais, sabe? Mas o elo em comum que todas compartilham é serem histórias vivas. E é isso talvez que o One tem em comum com Ingmar Bergman, se algum dia alguém te perguntar isso. Eles buscam não necessariamente fazer uma história só por fazer. Eles querem e conseguem tocar as pessoas que consomem as suas criações. Não é à toa que desde os filmes franceses do Bergman até os painéis de Mob Psycho, a mensagem é passada de que vale a pena fazer arte. Porque, como eu disse mais cedo, 10, 100, 1000 pessoas podem ver o mesmo filme ou ler o mesmo livro, ouvir a mesma música, e cada uma pode absorver 1000 coisas diferentes para si mesma. Essa é a real beleza de tudo isso.
Às vezes só de você encontrar algo que te marca e entra no seu coração, com tudo, sabe, permanecendo lá, te influenciando a ser alguém melhor, seja essa coisa o que for, isso já é uma pequena vitória para nossa breve passagem por essa existência. E é isso que me empolga tanto em, por exemplo, fazer vídeos como esse, com o qual eu posso expressar os meus sentimentos quanto a algo, conversar com você nos comentários, ver outro ponto de vista, ou pelo menos alguém que se identifica comigo. Isso tudo sempre vai ser incrível para mim.